das maneiras, tá? Aqui no Alteryx, já deixando claro, existem várias maneiras de fazer alguma coisa, mas eu vou mostrar a ótica de como resolver um problema aí que eu teria, né? Vamos supor ali que toda vez ali eu preciso atualizar tem um arquivo que fica caindo lá na minha pasta lá e eu preciso atualizar minha base de dados, né? Eu estou escrevendo, eu preciso pegar esse arquivo ali, fazer alguma coisa com ele, transformar, né? Sei lá, e aí atualizar a minha base de dados lá no banco, né? Só que todo mundo sabe que às vezes o banco não pode ser atualizado, né? Ele está passando por alguma manutenção, ou então é algum horário de carga ali que não pode, que uma outra pessoa não pode mexer. Então vamos supor ali que tem horas que você não pode fazer essa atualização. Então você não quer, você tem um fluxo ali do Alteryx ali pronto, mas você não quer atualizar essa base depois que passar de um certo horário ali, porque vai dar problema. Vai dar problema, né? O DBA vai chegar lá na. Vai ligar para você, vai te xingar, vai xingar sua mãe, enfim. É, isso acontece, né? Então, assim, vamos pensar nesse caso, né? E você precisa lá fazer suas coisas e você quer de uma maneira aí de prevenir que você escreva na sua base, mesmo se você rode o fluxo, mas você vai colocar uma condição ali, que no meu caso a condição seria o horário ali, um horário máximo ali, um horário limite de atualização da base, né? Então eu montei um fluxo ali bem simples, eu estou usando até inclusive a mesma base de ficha de clientes lá, que seria um arquivo, né? O que eu faço aqui, eu pego a hora, né? A hora de agora e transformo ela em um formato time, que é o horário mesmo, anexo ao meu dataset, e aí eu vou ter o filtro, né? E aí essa que é a grande questão, né? Que muita gente reclama um pouquinho do Alteryx. O filtro, ele carrega, mesmo se a condição ela não é verdadeira, ele carrega é, dados para ser exportados, né? Ele carrega metadados, no caso, não seriam dados, né? Então, tipo assim, vamos supor que essa condição que eu tenho aqui, que é o horário hora limite de atualização do arquivo, até coloquei ela como uma constante, tá? Para quem não conhece as constantes, eu posso criar constantes no Alteryx, nesse menuzinho do workflow. Coloquei aqui como 19:45, né? Depois das 19:45, teoricamente, eu não posso rodar esse fluxo, vamos supor, eu não posso escrever na base, né? Então vamos supor que eu não tenho nada, né, nesse fluxo. Eu vou rodar aqui, ele vai me dar 0 registros aqui, certo? 0 registros. Só que se você for ver, ele escreveu. Ele escreveu na minha base aqui no YXDB, se tivesse um banco ele ia escrever, e aí o seu DBA ia ficar bravo. Ia ficar bastante bravo. Então, assim, o filtro ele não funciona como às vezes as pessoas esperam. Pô, 0 registros ele não era para passar nada, né? Ele era para parar ali. Não, ele carrega o metadado ali e escreve. Então, como é que a gente pode? Uma das maneiras da gente evitar isso aí, tá? E é uma maneira meio, às vezes, eu acho que não é muito intuitiva, mas é uma das maneiras aí que o pessoal usa bastante, tá? Aqui eu coloco uma message tool. Eu até digitei aqui message, né? Ela fica aqui na aba de desenvolvedor, tá? Developer. Ela tá aqui, peraí, message. Aqui, message tool. Aqui. Arrastando aqui. E ela, o que que ela faz? Um dos recursos dela, né? Na verdade, o principal propósito dela é disparar mensagens no fluxo, se você precisar. Ou seja, você pode criar uma mensagem fixa, né, para disparar, ou então criar uma condição ali para disparar aquela mensagem no fluxo. Só que uma outra coisa que ela pode fazer, ela pode parar o fluxo pode soltar um erro no fluxo e fazer com que o Alteryx pare de passar registros por aquela ferramenta, tá? Então isso no caso aí parando, né, cortaria o fluxo de dados ali, ou até do metadado ali para minha ferramenta de output, tá? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar ela no falso, porque o que? Na verdade, o meu lado T ele vai ter zero registros. E o meu lado falso, ele vai ter todos os outros registros. Vocês podem ver aqui. E aí eu vou colocar essa opção aqui, Before First Record. Tá? O que acontece? Essa opção do Before First Record, ela vai... toda vez que tiver pelo menos um registro nela, antes do primeiro registro, ela vai acontecer o que eu colocar aqui, ou vai dar erro, ou vai soltar a mensagem, ou
vai acontecer o que for. Então, no caso aqui, o lado falso ele era para ter 0 registros, né? Porque eu estou carregando minha base de dados toda. Mas se ele não cumprir a condição, ele vai ter todos os registros, certo? Então ele vai ter pelo menos um registro, né? Mais de um. Então, o que eu faço? Eu coloco antes do primeiro registro dar esse erro, né, e parar de passar os registros por essa ferramenta. E aí vou colocar, eu posso colocar uma mensagem aqui, padrão, né, tipo assim, passou do horário de limite. ah, aí eu posso até colocar aqui, vou até abrir aqui, colocar aquela constante, né, passou do horário limite, fechar aqui, concatenar, pegar essa constante aqui do meu horário limite, né? Ah, é, concatenar aqui, passou do horário limite, concatenar aqui para. Não, vou colocar aqui, adicionar aqui. Arquivos não puderam ser atualizados, né? Sei lá, alguma coisa assim. Colocando uma mensagem bem esdrúxula aqui. Aí, se eu rodar isso aqui agora, vocês vão ver aqui que me deu erro. E eu não escrevi, ó. Vocês conseguem ver na aba de resultados? Eu não escrevi na minha base de clientes atualizados aqui. Então eu nem dei update, né? Eu não atualizei essa base. Então você pode ficar tranquilo, você não vai levar xingo de ninguém na empresa, tá de boa. O seu fluxo vai prevenir aí que você atualize depois dessa hora aí, limite que você colocou como condição ali para não startar o processo de exportar, né, de fazer update no banco ou exportar um arquivo para um outro lugar. Então, usando essa message tool dessa maneira, você conseguiria fazer algo desse sentido. Se eu mudar aqui, eu tenho, inclusive, vou até mostrar para vocês o que aconteceria ao contrário, né? Numa condição boa ali, eu posso atualizar. Vamos supor que o DBA chegou lá e falou assim, ó, não, eu vou te dar aí mais uma meia hora ali, vamos colocar para 20h30, né? O horário limite ali de atualização. Se eu rodar isso aqui agora, você vai ver que ele escreveu, ó, ele não me deu erro nenhum, ele escreveu, porque eu estou dentro da minha condição, né? Estou dentro do meu... E aqui eu tenho 0 registros, então, como eu tenho 0 registros no lado falso, ele não vai atingir essa opção de before first record, que é antes do primeiro registro, ele não vai ter registro nenhum. Então a mensagem lá e o erro não vai acabar saindo ali na sua tela e não vai parar o seu processo. E aí você pode tranquilamente atualizar a sua base de dados.